feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor, poder adorar o nome do nosso Deus, poder glorificar ao Senhor nesta noite. Graças a Deus, é um privilégio que nós temos servir a esse Deus tremendo, um Deus que, pela infinita misericórdia dele, nós estamos aqui. A graça do Senhor nos alcançou. Então é um motivo de alegria, é um privilégio nós estarmos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. Nós temos livre acesso ao Pai, glória a Deus. Muitos não têm, mas nós temos. Por isso eu me alegro nessa noite de estarmos aqui reunidos, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Quero desde já também agradecer a oportunidade. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Samuel, agradeço a Deus pela confiança. Desde sempre tem me ajudado, me orientado, cuidado de mim. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Agradeço também os obreiros, irmãos que têm orado por mim. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me guardado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em São Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 7. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, mas é muito bonito ouvir esse barulhinho aqui, de verdade. Glória a Deus. E como o pastor disse, eu tenho medo também de que acabe isso. Em vez do barulhinho das folhas, só o dedinho deslizando, né? Mas esse barulhinho é tremendo, que não acabe em nome de Jesus. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Os irmãos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, nós sabemos que uma das palavras mais conhecidas da Bíblia Sagrada é o Sermão do Monte. É uma passagem onde Jesus esteve em um monte, no monte, e ele falou a respeito das beatitudes, ou seja, coisas boas que as pessoas, que os ouvintes deveriam realizar, deveriam fazer nas suas vidas. E são muitos exemplos de coisas boas que Jesus estava falando, e essas pessoas, por praticarem esses atos, seriam felizes. Então ele falou, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Glória a Deus. Palavras do Mestre, palavras do nosso Salvador Jesus Cristo, saindo da boca dele para aqueles ouvintes. E eu penso às vezes, que privilégio essas pessoas que tiveram de ouvir sair palavras da boca do nosso Salvador amado. Às vezes eu imagino qual seria a minha reação se eu estivesse ali na presença de Jesus, ouvindo, por exemplo, esse sermão da montanha, esse sermão do monte, ouvindo e vendo as maravilhas que Jesus fazia. Qual seria a minha reação? E nós louvamos a Deus, irmãos, porque tudo que Jesus realizou aqui no seu ministério, tudo que as perseguições, os milagres, toda a vida de Jesus, ela tinha um propósito, que é alcançar a minha vida e a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. O plano da salvação, ele funcionou. Não foi um plano frustrado, não foi algo que deu errado. Por isso nós estamos aqui nessa noite.
E quando Jesus falou no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, eu estava pensando nessa palavra misericórdia, e diz aí um significado, né, no dicionário, dos significados é um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, graça, clemência. Mas irmãos, o perdão é muito importante na vida do crente. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Jesus, Ele perdoou. No Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, diz a palavra do Senhor, que chegou uma mulher ali, que foi pega em ato de adultério. Irmãos, essa cena, eu fico imaginando aqueles homens com aquelas pedras, depois de levarem aquela mulher naquela situação. Que constrangimento essa mulher passou. Ela foi pega num ato errado, num ato de pecado, e foi levada ali até onde Jesus estava. Irmãos, eu louvo a Deus, porque todas aquelas pessoas que quando Jesus falou, olha, se vocês aí não têm pecado, pode começar, tira a primeira pedra aí. E cada um olhou para o outro, o outro olhou para um, ficaram um pouco sem graça, e eles foram saindo. Eles erraram 2 vezes, porque eles tiveram a oportunidade de estar ali no pé do mestre. Eles tiveram a oportunidade de ouvir palavras do mestre. E diz a palavra de Deus que essa mulher ficou ali sozinha com Jesus. Olha que privilégio que essa mulher teve. Às vezes nós passamos vergonha, passamos dificuldade, mas às vezes é para nós ficarmos sozinhos com Jesus. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que Jesus olhou para aquela mulher quando estavam só os dois. Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? Aleluia, glória a Deus. Jesus falou assim para ela, olha, eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquela mulher deve ter se alegrado de uma tal forma que ela falou, nunca mais eu largo esse Jesus. Jesus, Ele me perdoou quando a maioria das pessoas me rejeitaram. Jesus, Ele me perdoou quando todos ali queriam até me matar, porque segundo a lei de Moisés tinha que ser apedrejada mesmo. Mas Jesus estava ali, o dono da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Não é porque você é bom, não. Eu não estou aqui porque eu sou bom, não. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque um dia Ele perdoou os meus pecados quando eu tinha 17 anos de idade. Aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, e graças a Deus até hoje eu tenho dado glória ao nome desse Deus. Aleluia. É motivo de se alegrar, meu irmão. É motivo de se alegrar. Ontem, quando o nosso pastor pregava a respeito da alegria, que maravilha, irmãos. Que privilégio ser crente. Chegarmos aqui, dobrarmos nossos joelhos e termos a oportunidade de adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Eu sempre digo isso. Qual que é o motivo que te trouxe aqui nessa noite? Qual que é o motivo que te trouxe aqui nessa noite? Eu já ouvi algumas vezes, eu cheguei ao ponto de ouvir uma pessoa dizer, hoje eu vou para o culto porque eu tenho que pegar um pendrive. E para o culto para pegar um pendrive? Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode dar glória a Deus, adorar o nome do Senhor. Desde quando você entrou ali daquelas portas para cá, você tem esse privilégio. Você é servo de Deus, você é chamado filho. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por falar em filho, meus irmãos, eu vou ler a palavra de Deus aqui mais uma vez, que eu gosto de estar aqui dentro da palavra de Deus e ser acompanhado. Os irmãos podem até abrir aí em Gênesis capítulo 37. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gênesis capítulo 37. Glória a Deus. Oh Papai do céu maravilhoso, aleluia. Eu me alegro nessa noite de estarmos aqui, irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 3, vai falar a história de um homem muito conhecido. Todos aqui já ouviram falar a história desse homem. Na época adolescente, na idade que eu aceitei a Jesus com 17 anos, o nome dele era José.
Glória a Deus. E o versículo 3 do capítulo 37 diz assim, E Israel, ou seja, o seu pai, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, é interessante o contexto deste texto, porque eu fico pensando como era a vida de José neste tempo, como que ele vivia ali dentro da casa dele. A palavra de Deus nos diz, acabamos de ler aqui, que os irmãos dele não conseguiam falar com ele pacificamente. Eu imagino às vezes José naquela situação chata. Eram muitos irmãos, às vezes chegava ali, me presta a colher aí, que colher, o que vai pra lá? Não conseguiam falar com ele pacificamente. Estavam com raiva. Em algumas traduções diz que os irmãos de José odiavam a José. Odiavam a José, irmãos. E ele sofreu desde sempre, porque ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de José. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, irmãos, não adianta querer ficar com inveja, ficar olhando feio. Não, irmãos, Deus quer, acabou, é Ele, pronto. Mas chegou agora, é Ele, glória a Deus. Chegou agora, Deus vai usar, porque Deus quer e acabou. Deus falou, está falado. O nosso Deus é o Deus que falou, continua falando, e quando Ele fala, Ele cumpre. Glória seja a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E José ficava nessa situação difícil, irmãos, porque todos aqui sabem a história. Quando Deus exaltou a José lá, muitas pessoas não lembram mais do que ele precisou passar para chegar naquela situação. E ele ficou nisso, irmãos, nessa dificuldade ali dentro do seu lar. E eu imagino a dificuldade que era. Mas José, ele tinha um segredo. Ele era submisso ao seu pai. Ele honrava o seu pai. Glória a Deus. Nós sabemos que muitas pessoas hoje em dia já esqueceram isso. Não honram mais pai, não honram mais mãe. Eu louvo a Deus, porque lá na minha casa tem um casal de cearense abençoado ali, que olha, 10 horas da noite, se eu não ligo, eles ligam para mim: tu tá onde? Aí eu respondo: não, eu tô aqui e tal, já tô indo, e tenho 36 anos de idade, irmãos, e eu louvo a Deus porque eu devo satisfação ao meu pai e minha mãe. 36 anos de idade. Eu sei que os irmãos pensaram que eu tinha 30, mas é 36. Jesus é bom, Jesus faz isso. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, nós temos que honrar pai e mãe. Muitas pessoas hoje não colhem bênçãos de Deus por não honrar o pai e a mãe, porque é mandamento bíblico, e nós sabemos que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Quer ter dia abençoado? Honra o pai e a mãe. Honra o pai e a mãe. Para de responder bravo, para de gritar com o pai e mãe. Honra pai e mãe, que o negócio vai andar. Glória a Deus, aleluia. E eu tive o privilégio, meus irmãos, de estar ali na Bolívia. E inclusive estou alegre aqui porque eu estou vendo ali o Dr. Lucas. Glória a Deus, estudou com a gente ali, e eu estou feliz de ele estar aqui, viu? E crente, graças a Deus. Esse é o principal. Não adianta nada ser médico sem ter a bênção de Deus. Não adianta. Eu falava para quem estudava comigo: olha, não adianta ser o melhor cardiologista sem ter a bênção de Deus, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus, aleluia. E meu pai chegou ali na colação de grau que teve ali na faculdade, e me escolheram para ser orador lá. Falei: meu Deus, eu vou ser orador, e eu tive que preparar um texto, enfim. E no texto ali eu discorri e falei a respeito do meu pai. Eu honrei o meu pai, porque enquanto estava estudando lá, meu pai estava catando latinha aqui para ajudar a pagar minha faculdade lá. Como pode um filho esquecer de um pai que faz isso por ele? Mas acontece, irmãos, acontece. Como pode acontecer um negócio desse? Mas acontece. E eu louvo a Deus que eu pude dizer ali: olha, meu pai foi só da primeira série, não sabe nem ler direito,
Mas hoje Deus permitiu ele estar aqui na colação de grau do filho dele. Sabe por quê? Porque é Deus que faz. Glória a Deus. Honra teu pai e tua mãe. E José fazia isso. José, ele era submisso. No capítulo 37, versículo 13, diz assim: que disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. De pronto disse: papai, eu estou aqui, papai, fala. O Senhor falar, eu vou cumprir. O Senhor falando, eu vou obedecer. Essa era a conduta de José. E seus irmãos não gostavam disso. Olhavam e começavam a ficar com inveja, começavam a se aborrecer por causa de José. José ainda foi inventar de falar os sonhos que ele teve, que muitas vezes, infelizmente, meus irmãos, infelizmente nós não podemos comentar algo que a gente quer fazer ou deseja realizar, infelizmente, porque tem algum ou outro que vai ficar, puxa vida, já vai ter o sentimento dos irmãos de José. Se você tem o sentimento de irmão de José, peça para Jesus tirar hoje, que ele tira, viu? Peça para Jesus tirar esse sentimento hoje, porque, irmãos, eu não consigo, irmãos, porque eu tenho, pela misericórdia do Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não consigo ver um irmão chegar para mim e contar uma bênção, falar que vai conseguir alguma coisa e eu ficar chateado. Isso não é Espírito de Deus. Esse não é Espírito de Deus. Por isso, em nome de Jesus, se você ficar triste com a bênção do seu irmão, tem alguma coisa errada aí. Às vezes precisa até aceitar Jesus de novo. A Bíblia diz para se alegrar com os que se alegram. Glória a Deus. Eu estou alegre, irmãos, porque tem muita gente alegre aqui. Glória seja dada no nome do Senhor. E esse moço de 17 anos, com apenas 17 anos, começou a passar um monte de prova na vida dele, que se ele vivesse nos dias atuais, ele ia recorrer a alguns consultórios médicos para pegar um encaminhamento com um psiquiatra, porque é o que mais acontece hoje, se os irmãos não sabem. Infelizmente, a depressão, o desânimo, vontade suicida, infelizmente o número cresce a cada dia. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar com Jesus. Jesus, ele supre todas as necessidades. Quando você está triste, aborrecido, Jesus vai e te consola, te conforta. Ele está com você. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Mas se nós não tivermos em Jesus, a depressão pode pegar sim. Eu estava atendendo uma senhora que teve uma hora, falamos a respeito de medicamento, enfim, teve uma hora que eu falei, quebrei a ética médica. Falei, a senhora precisa de Jesus. Aleluia. Falei de Jesus, eu não estou nem aí. Disseram que não pode, mas eu falei, irmãos, por quê? Porque o mundo precisa de Jesus. Hoje pela manhã, o nosso pastor presidente nos animava. Nesse ano de 2018, vamos se achegar mais a Jesus, vamos falar mais de Jesus, vamos orar mais, vamos falar mais com o Senhor. Ele nos animava, isso é verdade, irmãos. Nós temos que se achegar ao Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu já quero aqui em nome de Jesus expulsar toda seta contrária, toda questão de depressão, desânimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou aqui como profeta para dizer que todo mal, toda depressão, aleluia, tudo que não é da parte de Deus, saia, bata em retirada em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder e Ele está aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Este jovem, irmãos, começou a passar dificuldade, uma prova atrás da outra. Glória a Deus. No versículo 20, ele obedeceu seus pais e foi ali correndo atrás de seus irmãos. E quando seus irmãos o avistaram de longe, diz a palavra de Deus, que um de seus irmãos falou: vinde pois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos que uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Seus próprios irmãos desejaram matar, mas Deus, como tinha um propósito, levantou ali a Rúben e falou: não vamos matar não. Pensei que ele ia completar, ia falar: vamos liberar ele para ele voltar, joga ele no poço. A prova, quando a pessoa tem que passar por uma prova, irmão, tem que passar e acabou.
Aí no mundo tinha um ditado antigamente que dizia: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Um ditado que tinha aí. Mas glória a Deus que nós não rezamos, nós oramos. Orar é falar com o Senhor. Isso é um privilégio meu e seu que está aqui, de falar com o Senhor. Mas da prova que a gente tem que passar, a gente não se livra não. Mas glória a Deus que quando nós passamos por uma prova, nós sabemos que o Senhor Jesus está conosco. Essa é a diferença, pastor Edivaldo. Essa é a diferença. O povo do mundo que infelizmente não conheceu o Senhor ainda, eles passam por uma dificuldade e falam: acabou, é o fim, agora eu vou o quê? Tirar minha própria vida. Se suicidam, entram nessas dificuldades que eu já citei. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor Jesus como nosso psicólogo, nosso psiquiatra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí depois dessa fase, depois de passar essa dificuldade, de estar ali num poço, sozinho, triste, chateado, por ver que seus irmãos o fizeram isso, a coisa complica ainda. Diz a palavra de Deus que vinha passando uma comitiva de ismaelitas e ele foi vendido. Ser vendido, irmãos, como mercadoria. Infelizmente, o nosso jovem José nessa hora teve que passar por essa prova. Mas eu vou correr aqui para falar que a coisa foi só complicando na vida dele. E seus irmãos, eles não tiveram pena do seu pai. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, imagina o coração daquele homem. Imagina o coração do velho Jacó. Meus irmãos, não é nem a questão humana. Eles falaram, sabiam que Jacó amava José, e ali inventaram toda essa história só por causa de uma coisa: inveja. Inveja. Eu louvo a Deus porque no nosso meio, aqui, nós estamos aqui hoje em nome de Jesus, não tem inveja no nosso meio. Coisa boa é você estar pregando aqui e saber que os irmãos estão orando. Jesus, fala conosco mesmo, Jesus. Coisa boa. A gente fica até mais feliz, a gente prega com alegria mesmo, com a certeza de que Deus está falando aos corações. Glória a Deus, aleluia. Mas tem lugar por aí, irmãos, que uma pessoa pega o microfone para pregar e começa: ixi, é ele de novo, ixi, o pastor deu oportunidade para ele de novo, ixi, tomara que dê errado, tomara que o espírito de Moisés chegue e ele começa a gaguejar, começa a falar mal do pregador. Queima mesmo, porque isso não é Espírito de Deus, não. Precisa se converter. Mas graças a Deus que ele não tem. Glória a Deus. Capítulo 39, versículo 12, para correr. Versículo 1, perdão. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas. Foi vendido de novo, irmãos, que o tinham levado para lá. Mas tem um segredo no comecinho do versículo 2, irmãos. E o Senhor estava com José. Glória a Deus, o Senhor estava com José. Você pode dizer que o Senhor está com você nessa noite? Jesus está com você nessa prova que você tem passado? Aleluia, Jesus estava, Deus estava com José. Glória seja dada ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas a prova que José estava passando, irmão, tinha que piorar. Tinha que piorar, pastor. E aí, irmãos, Potifar comprou a José, e aí ele estava feliz na casa de Potifar, fazia tudo, ele era o chefe, todas as coisas ali estavam ao comando de José. Mas aí veio uma enviada do capiroto, irmãos, e chegou ali, quis tentar a vida de José, quis tentar a vida de José. Mas glória a Deus que José tinha um compromisso com Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz o versículo 9 que ele respondeu assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou de não a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Aleluia. Olha o temor que José tinha. Olha o temor que José tinha. Glória a Deus. Mas essa mulher estava usada pelo capiroto mesmo, irmãos. E como os irmãos sabem, ela inventou uma história e a coisa complicou, porque José tinha que passar pela outra prova.
Diz a palavra de Deus que daqui a pouco agora, injustamente, estava José agora na prisão, preso, irmãos. Um homem que não fez nada, um homem justo, que estava honrando ao seu Senhor. Ele poderia muito bem falar: como pode murmurar e começar a xingar e ficar nervoso? Ué, mas crente xinga? Acabei de me lembrar aqui, irmãos. Estava trabalhando no correio, entregando Sedex. Cheguei num portão, bibi. E aí demorou um pouco. Aí eu bibi de novo, porque a Sedex tem que ser rápido. Bibi. E nada, irmãos. Daqui a pouco vem alguém nervoso. Para com isso aí! Xingando, nervoso. E eu com capacete Robocop. Só peguei aqui, assina aqui por favor. E assinou, então quando eu olhei. Meu Deus, Jesus ajuda nós. Eu falei, não resisti não. Peguei a motinha, coloquei primeira. Paz do Senhor, meu irmão. E eu fui embora. E eu não vou falar que era obreiro da Assembleia de Deus, não. Mas, irmãos, Jesus é bom. E José, irmãos, não murmurou. Ficou ali e Deus foi com ele dentro da prisão. Glória a Deus. Quando nós estamos no Senhor, Deus está conosco. Não interessa onde nós estejamos, passando a prova que for, pode ser no país que for, Deus está conosco. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. José não se abalou não. Era uma prova atrás da outra, mas não se abalou. Deixa eu correr aqui. Foi injustiçado, foi preso. Mas aí lá na prisão aconteceu algo interessante. Ele interpretou 2 sonhos, como os irmãos já sabem. Foi interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro, e assim aconteceu. Mas José precisava passar na prova. José foi esquecido. Ele foi esquecido, irmãos, no capítulo 40, versículo 14. Diz a palavra de Deus: depois que José falou, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. José falou assim para o copeiro: olha, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, por favor. Ele pediu. A coisa ali, irmãos, tem gente que fala que José não murmurou, não falou nada, porque estava tudo tranquilo com ele ali. Ele era o chefe da prisão. Ele era o chefe da prisão, então ele mandava e desmandava. Não, senão ele não estaria falando agoniado aqui, chateado com o copeiro. Lembra de mim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar aqui não. Olha, faz menção do meu nome lá para Faraó. Mas aí o copeiro saiu, irmãos, nada de lembrar de José. Nada de lembrar de José. Diz o versículo 23: e o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Irmãos, o seu chefe, o seu parente, até mesmo às vezes os seus pais podem esquecer de você, mas o nosso Deus jamais se esquecerá. O nosso Deus, Ele está vendo o que você está passando. Glória a Deus. Eu falo isso com certeza de que essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Alegre o seu coração nessa noite. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E os irmãos sabem, depois de um tempo, se eu não me engano 2 anos, lembraram aí, e foi lembrado porque Faraó teve 2 sonhos. Os irmãos já sabem como que é a história. Mas, irmãos, não vou detalhar, mas os irmãos sabem como é que foi. Para chegar ali a exaltação na vida de José. Chegou a exaltação na vida desse homem, deste jovem homem. E no capítulo 45, a palavra do Senhor nos diz assim: depois de todo o processo que passou, depois dos irmãos descerem ali, ele reconheceu. Olha os lazarentos aí, olha os que me tacaram naquela cova, olha
Olha o que diz a palavra de Deus. Então, capítulo 45, pode acompanhar se quiser. José não se podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, era hora de José falar: agora vou morrer, agora eu vou matar um por um, porque eles queriam me matar, me venderam, me caluniaram, mentiram para meu pai. Era a hora da vingança. Mas José ele preferiu perdoar. Glória a Deus. Por isso que José tinha um coração perdoador. Por isso que Deus honrou a vida de José. Meus irmãos, é tempo de perdoarmos uns aos outros, é tempo de pararmos com picuinha, é tempo de parar de ficar chateado por causa disso ou por causa daquilo. Vamos perdoar, vamos começar esse ano perdoando aquele irmão, às vezes até que nos fez mal. Vamos perdoar em nome de Jesus. A palavra do Senhor para o seu coração nessa noite é perdão. Jesus te perdoou, meu irmão, senão você não estava aqui não. Jesus me perdoou, por isso eu perdoo. Se eu estou de pé aqui, pastor Samuel, é porque eu aprendi a perdoar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus está disposto a te perdoar. Você que entrou aqui nessa noite, cometeu algo, ficou triste e não sei o que você deve ter feito, Jesus está aqui para te perdoar. Ele tem o poder de perdoar. Jesus não te condena hoje Ele te perdoa. Jesus está aqui perdoando. Jesus está aqui perdoando, irmãos. Eu tenho certeza que o nosso Deus está aqui para perdoar. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor para os nossos corações é: perdoemos uns aos outros. Perdão, perdoemos uns aos outros. Às vezes a nossa bênção não está chegando porque nós não perdoamos o nosso irmão. Às vezes a bênção do Senhor não chegou nas nossas vidas ainda porque nós estamos com picuinha, bravo, nervoso. Eu não consigo ver aquele irmão, eu não consigo ver aquela irmã. A palavra do Senhor já é perdão para a sua vida. Glória a Deus. Perdoe para ser perdoado. Glória a Deus. Me lembrei de uma canção essa tarde que diz assim: se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Olha aí, ó. Pois lá na cruz já comprou perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai e não peques mais. Glória a Deus. É noite de perdão para as nossas vidas.
achar do amor de Deus, irmão? Quem tira, separa do amor de Jesus, irmão. Saiba de uma coisa, ó. Pois você é mais do que vencedor, e ninguém vai te tirar desse amor. Mas tem uma coisa, ó. Vai, e não pegues nada. Jesus está aqui para perdoar, glória a Deus. Jesus está aqui para perdoar, glória a Deus. Deus pôde completar a vitória, a bênção na vida de José, porque ele soube perdoar. Glória a Deus. Jesus está aqui e a palavra de hoje é a respeito do perdão.